ocorreu, né, por força das circunstâncias do confinamento, ocorreu uma mudança de posições, né, das fronteiras da relação família-escola. Como dizíamos, a gente viveu um tempo de escola em regime domiciliar, um tempo em que os pais foram convidados, mais do que convidados, muitas vezes convocados, né, a ocupar um lugar, se não docente, no sentido pleno do termo, mas de acompanhamento dos seus filhos com relação às tarefas escolares, com relação à mediação entre a atividade escolar domiciliar e aquela que era proferida à distância pelas escolas. Podemos, então, pensar que uma conclusão importante disso é que esse regime domiciliar escolar que nos foi imposto por força das circunstâncias mostrou o quanto a escola é mais do que uma agência de aprendizagens. Curiosamente, o que nós vimos acontecer aí no tempo do confinamento dessa escola montada num regime domiciliar. E tivemos 2 anos, tempo hábil para que ajustes técnicos fossem feitos e houvesse uma melhora da qualidade da oferta desse serviço, mas mesmo assim fomos nos dando conta que boa parte das coisas que se vive na escola não são transportáveis para um regime domiciliar, pura e simplesmente. Mas a escola não é apenas um lugar de relações, mas ela é também e principalmente um lugar na rede de relações institucionais que configuram uma sociedade. De tal modo que o que se vive na escola não é a mesma coisa que se vive num clube, não é a mesma coisa que se vive na igreja, não é a mesma coisa que se vive em outros lugares onde a socialização acontece. Ou seja, a escola representa um modo específico de socialização e, nesse sentido, insubstituível. A nossa palavra escola foi fundada lá pelos gregos, não só a palavra escola, como o conceito escola, que vem da palavra escolê, né, que em grego quer dizer tempo livre de trabalho. Traduzindo numa palavra bem direta, mas para irmos direto e provocativamente ao ponto. Escolher quer dizer ociosidade. Mas é difícil para nós pensarmos hoje em dia na escola como um lugar de ócio. O ócio, essa ideia grega de ócio, não quer dizer de modo algum um tempo desperdiçado. Então, escolher para os gregos nasce como uma ideia de dar um tempo livre da produtividade para que a criança e o jovem possa contemplar, ou seja, tomar a distância desses objetos da cultura, contemplá-los e construir sobre eles um saber. Olha, é evidente que a escola é um lugar de promoção de aprendizagem. Isso não está em discussão. Mas isso não é o que especifica a escola. Por que não é o que especifica a escola? 2 razões. Primeiro, promove-se aprendizagens em outros lugares que não a escola. A escola não é o único lugar de promoção de aprendizagens. Sabe que pode aprender, por exemplo, no cinema, pode aprender no teatro, pode aprender em outros ambientes. Na escola, idem, a gente também pode aprender. E não há nenhum problema em que a escola seja um lugar especial de promoção de aprendizagens, mas especial não quer dizer específico. Não é exclusividade da escola ser um lugar de promoção de aprendizagens. Qual é a tarefa padrão da escola? A gente fala isso cotidianamente, mas não relaciona como sendo aquela tarefa, quando eu digo tarefa padrão, digo aquela tarefa que é distintiva da escola, distintiva do escolar, né? A sua marca registrada. A tarefa padrão da escola é o estudar, né? Não é o aprender. O que é o estudar? Estudar é exatamente isso que os gregos imaginaram lá mais de 2000 anos atrás, que é retirar um objeto qualquer da sua função produtiva, social, para contemplar. Vocês conhecem, porque certamente estão imersos em maior ou menor grau nisso, há todo um apelo para a transformação das escolas, né? A escola deve mudar. O slogan que a gente conhece é que a escola deve mudar, a escola deve se transformar. Em geral, hoje em dia, quando a gente ouve isso, está por trás uma certa ideia de que ela deve mudar no sentido de uma modernização que se entende quase como sinônima de tecnologização. A escola deve fazer entrar as telas, há uma anedota clássica que circula nas universidades de educação, que seria a seguinte anedota, né? A nossa escola do século XIX, o professor do século XX e o aluno do século XXI. Essa anedota falaria de um suposto anacronismo da escola, né? Como se a escola tivesse parado no tempo e ela precisa se modernizar e essa modernização passaria por sua tecnologização. Olha, não tem dúvidas que a escola precisa se transformar em vários aspectos, mas seria importante contrastar com essa ideia um fato. Eu vou falar aqui de um fato, não é um valor, nenhuma percepção, é um fato. Nenhuma instituição social foi mais objeto de reforma nos últimos 20 anos do que a escola.
A escola foi convidada a mudar seus métodos, foi convidada a mudar, muitas vezes, a sua estrutura arquitetônica, a disposição das cadeiras, a formação de professores, a legislação que lhe organiza, de modo que soaria estranho dizer que a escola é uma instituição parada no tempo. Tudo bem, podemos nos perguntar, e é legítimo que a gente se pergunte, como ela reagiu a essas transformações, né? Como ela reagiu a essas reformas. Que a escola seja um lugar de aventuras é um nome que eu propus para mexer com duas coisinhas. Primeiro porque o tempo da pandemia mostrou o quê, né? O quanto uma escola centrada na ideia de aprendizagens é uma escola que evacua do seu funcionamento a ideia de aventura. Ela vira uma escola que se restringe à lição de casa, né? Na pandemia, a escola virou lição de casa. Todos se lembram que lição de casa é o restinho da escola em casa, mas era para ser o restinho da escola em casa, não a própria escola em casa. E quando eu digo que evacua a ideia de aventura, né? O que eu estou chamando de aventura aí? Aventura da criança e o jovem se jogar para isso que é próprio ao mundo público, ou seja, uma situação que é protegida, mas não é super protegida. Então, quando eu digo aventura, estou dizendo duas coisas. Primeiro, esse enfrentamento de uma situação que é pública, não privada, ou seja, eu não vou ter alguém olhando para mim, mas alguém olhando coletivamente. Dentro desse coletivo estou eu. E que ela também é um lugar de aventura, não só porque tem essa dimensão do risco, mas porque tem a dimensão da adrenalina, né? Ela é um lugar de fazer relações, construir relações, com todos os riscos que as relações significam, né? As relações significam riscos, risco de ser mais aceito, risco de ser menos aceito, risco de fazer mais amizades, de fazer menos amizades. A escola também é um lugar de aventura intelectual. No sentido, ela não deveria ser apenas um lugar, agência de aprendizagens, mas um lugar de aventura intelectual, ou seja, onde os conteúdos tenham sentido, eles funcionem dizendo algo a gente, que eles sejam provocativos, que eles nos digam algo e que eles não sejam apenas recursos ou instrumentos que a gente aplica num mundo competitivo para chegar a grandes lugares. Uma boa relação entre escola e família depende de que esse eu escolar ou eu familiar estejam suficientemente dosados, né? Bem dosados. Ninguém está aqui sugerindo que a família desapareça diante da escola ou que a escola desapareça diante da família. O que se está justamente constatando e propondo é que a escola, a seu turno, faça o papel de escola e que a família, a seu turno, faça o papel de família.